Olá, tudo bem? Sou o Carlos, professor de Biologia, e seja bem-vindo para mais essa aula de Biologia aqui pelo Moodle do Instituto Federal de São Paulo, campus de Itaquaquecetuba. A aula de hoje vai ser sobre uma entidade biológica que a gente não sabe se é viva ou não, mas que ultimamente está bem na mídia, ficou bem famoso nesse ano e está mudando bastante a vida de todo mundo. Nós vamos falar sobre vírus, como que eles são, como que eles se reproduzem, o que que eles causam e ou por que que a gente não pode dizer que eles são exatamente seres vivos. Nós vamos fazer essa aula e você vai entender um pouquinho desse SARS-CoV-2 e de outros vírus que estão por aí. Vírus são muito simples, tão simples que muitos deles têm apenas material genético e algumas proteínas. Não tem nenhuma célula e por isso, por não ter célula, por ele ser acelular, justamente por isso a gente diz que ele não tem vida, ele não é um ser vivo. E também porque ele ser um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele tem que viver dentro de uma célula. Dentro de uma célula ele se reproduz, tem um metabolismo lá dentro, mas é um metabolismo emprestado da célula, ele não tem um metabolismo próprio. E esse é mais um item que diz que ele não é um ser vivo, não é para ser considerado um ser vivo. E ele também não está na classificação binomial de Linneu. Tá? Os vírus não têm nomes em latim, como Homo sapiens, Canis lupus, Musca domestica. E justamente por a gente não considerar ele como um ser vivo de fato, ele acaba não pertencendo a nenhum dos reinos que a gente já conhece, sendo então um grupo à parte de toda a árvore evolutiva. A diversidade desses vírus. Eu tenho uma diversidade muito grande de vírus, de formas, de material genético. Nós vamos ver alguma coisa daqui para frente, mas é muito diferente, existe uma diversidade muito grande de vírus. Eles são especialistas, ou seja, eles são especializados em alguns tipos de célula. O vírus que parasita um tipo de célula normalmente não vai parasitar um outro tipo. Então, vírus que atacam a pele, por exemplo, dificilmente vão atacar músculo ou vão atacar o sistema nervoso. Vírus que atacam o sistema nervoso dificilmente vão atacar a pele, isso do mesmo organismo. Ainda mais se for organismos de espécies diferentes. É muito raro você ter um vírus que ataque mais de uma espécie de animal ou de vegetal. Por exemplo, o vírus da poliomielite, ele vai atingir só pessoas, só humanos. Agora, tem o vírus como o da febre amarela que atinge tanto macacos quanto pessoas. Mas ele não vai atingir cachorro, por exemplo, não vai atingir gato, não vai atingir outros animais. Bem, lembra disso, vírus são muito especializados para um tipo de célula ou alguns tipos de célula de algumas espécies. Você praticamente não vai ter um vírus que consiga se multiplicar em muitas espécies ao mesmo tempo. E virose é um termo que a gente dá para uma doença causada por um vírus. Você já deve ter ouvido essa palavra em algumas vezes, mas ela é bem comum mesmo. Tá? É uma infecção, é uma doença causada por um vírus no teu organismo. Então aqui uma primeira representação de um vírus no cantinho. Então aqui tem um desenho de uma partícula viral muito pequenininha, que é a maneira que ela fica fora da célula. Tem aqui umas bolinhas representando a cápsula dele e dentro dele, em fiozinho azul aqui dentro, o material genético. Como a gente já falou, o vírus não tem células, eles são partículas de ácido nucleico dentro de uma capa de proteínas, então é o que está mostrando aqui nessa figura. Tem um ácido nucleico aqui dentro, que pode ser DNA ou RNA, e com uma capa aqui em roxo de proteínas. Alguns podem ter um envelope ainda aqui por fora, tá? Um envelope membranoso que recobre tudo isso, como se fosse uma membrana de uma célula, mas tem outras funções. Na verdade, esse envelope membranoso, ele é uma membrana de uma célula que qual esse vírus roubou na hora que ele se reproduziu, e ele vai ter apenas um tipo de ácido nucleico, ou vai ser DNA, ou vai ser RNA dentro dele, ou seja, ele não vai ter DNA e RNA ao mesmo tempo, ao contrário de todos os outros seres vivos que têm tanto DNA quanto RNA. Tá? Essa é uma outra diferença de vírus muito importante para a gente entender a diferença entre vírus e seres vivos, de modo geral. E essas diferenças normalmente são cobradas em provas de vestibular, no Enem, nessas características, essas diferenças entre vírus e não vírus. Então aqui, um exemplo de um vírus, aquele vírus que a gente acabou de ver. Nesse caso, dentro dele tem uma partícula de DNA, o ácido nucleico dele é um DNA. Do lado de fora aqui, cada bolinha dessa aqui é uma proteína, formando então essa capa de proteína que a gente bota o nome de capsídeo, e uma glicoproteína, que são esses espinhos que estão aqui, que fazem
o reconhecimento celular, ou seja, como que esse vírus aqui consegue se ancorar na célula hospedeira, na célula que ele vai infectar. E aqui embaixo tem uma foto, micrografia desse mesmo vírus. Então vejam que eles são bem pequenininhos, né? Aqui a gente tem 50 nanômetros, essa barrinha aqui de escala, então ele vai ter aqui entre, sei lá, 60 e 70 nanômetros essa parte central dele aqui. E esse aqui é um tipo de vírus de adenovírus, tá? Um vírus que tem DNA. Vamos ver o próximo. Esse aqui é um outro tipo de vírus, é um vírus que ataca bactérias, que a gente chama de bacteriófago, ou seja, um vírus que come bactérias. E vejam que ele é bem diferente já daquele que a gente acabou de ver. Então, ele também tem DNA dentro dele, tá? Aqui está marcadinho em azul. Só que o capsídeo dele, que é toda essa armadura aqui do lado de fora, feita de proteínas, é bem mais trabalhada, é bem mais rebuscada do que o que a gente acabou de ver. Ele parece aqui uma nave espacial que tem uma cabeça aqui em cima, um corpo e umas perninhas aqui que ajudam ele a fixar na célula hospedeira, na célula que ele vai invadir. E aqui embaixo, novamente, uma outra foto desse vírus. Vejam que ele já é maior do que aquele que a gente acabou de ver. Então aqui, só para a gente poder ver a estrutura desses vírus e comparar eles e ver como eles são bem diversos. Esse primeiro aqui à esquerda é o vírus do mosaico do tabaco, é um vírus de planta. Ele tem o capsídeo aqui, que é essa capa de proteínas aqui em roxo, em forma de espiral, e ele tem um RNA aqui dentro, que também é em forma de espiral, tá? É como se fosse um grande tubo. Aqui embaixo a gente tem uma fotomicrografia mostrando a estrutura dele por fora. O segundo aqui, eu tenho um adenovírus, que ele tem aquilo que a gente já acabou de explicar, né? Ele tem um DNA dentro dele, o capsídeo e glicoproteínas aqui que servem como âncoras, né, que são essas espículas aqui que prendem a célula hospedeira. Aqui, em terceiro, o vírus influenza, que sim, é o vírus da gripe. Aqui tem a fotinha dele, né, ele parece uma bolinha. Aqui a gente consegue ver muito bem. E aqui em cima, a estrutura desse vírus. Vejam que ele tem RNA aqui dentro, né, marcado aqui em vermelho, um capsídeo, essas proteínas que enrolam ele aqui, que protegem esse RNA, mas tem esse envelope membranoso, aqui feito de membrana, de uma célula que ele acabou roubando, e várias espículas aqui, glicoproteínas, ou seja, proteínas com carboidratos, que ajudam esse vírus a se fixar em novas células, ou seja, a parasitar, a entrar, infectar novas células. Por último, o bacteriófago, um vírus que parasita bactérias, que infecta bactérias. Tem então a cabeça, o corpo e a cauda, feito de DNA, como a gente já falou agora há pouco, e ele tem esse formato parecendo uma nave espacial. Então aqui já dá para dizer para vocês a diversidade estrutural desses vírus, né? Como a gente pode ver, vai desde parece um canudão até uma nave espacial super rebuscada, super complicada, mas também tem os seus hospedeiros. Porque olha só, esse primeiro aqui, ele é um vírus de planta, né? O tabaco é uma planta. O adenovírus ele vai parasitar animais de modo geral. O influenza vai parasitar seres humanos, tem aviária, porcos e outros animais assim, e um outro vírus que parasita bactérias. Então já dá para ver que eles são bem diversos e como cada um deles tem uma especificidade por um tipo de célula, mas são muitos vírus, então eles acabam parasitando qualquer tipo de célula. Em conjunto, os vírus acabam parasitando qualquer tipo de célula. Essa é outra característica que diz pra gente que eles não são seres vivos.